Paulo, que está mesmo? Então, tá bom, obrigada. Então, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos nessa palestra de hoje, que é uma palestra que está sendo, então, promovida pela OAB de Valinhos, em conjunto com o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Valinhos e com a Secretaria de Assistência Social. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da nossa palestrante, a Letícia, e eu vou pedir licença para fazer minha autodescrição, ainda que breve e ainda que aprendendo, mas que ela possa, então, saber como eu sou, me enxergar, né, Letícia? Sim, por favor. Então, vamos lá. Eu tenho 1,70 m, mas eu estou sentada, está aparecendo só o meu rosto aqui. Eu me autodeclaro como parda, tenho cabelo liso, bem escuro, como se fosse preto, mesmo um castanho escuro preto aí, os olhos também castanho escuro. Tenho 39 anos, mas tenho uma carinha de mais jovem, e eu espero que todos concordem comigo. Tenho um sorriso, sempre estou sorrindo, um sorriso largo aqui, e é um prazer imenso tê-la aqui conosco, viu? Eu vou passar a palavra para a doutora Larissa, sua prima, que intermediou essa palestra, para que a Larissa, então, possa te apresentar aqui para todos os nossos colegas, e desde já eu agradeço a presença de todos, e já adianto que a Letícia pediu para que a gente faça essa palestra em forma de bate-papo. Então, é para a gente interrompendo, para a gente questionando, para a gente interagir com ela durante toda a palestra. Muito obrigada. Larissa? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Larissa. Eu vou me descrever, a Lê já me conhece, mas, né? Eu sou uma mulher gorda, tô com tenho a pele branca, tô de camiseta verde e um blazer preto. Eu tô sentada e ao fundo tem uma janela branca e a parede meio amarronzada. A Lê, ela é uma pessoa muito especial. Ela tem 29 anos, é bacharel e licenciada em letras pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, Unesp, lá no campus de Araraquara. Atualmente, ela está como escrevente técnico judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalhando na comarca de Dois Córregos. Além disso, ela é palestrante no tema Inclusão da Pessoa com Deficiência. Além disso, a Lê também estuda várias outras aprendizados e é concurseira, viu, gente? Então, é com ela, arrasa. Obrigada, Lari, obrigada pelo carinho, obrigada pelas palavras, obrigada, Cláudia. Quero dizer que é um prazer imenso para mim estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre uma alegria ter a oportunidade de falar sobre acessibilidade, né? Algo que realmente eu vivo, né? Eu vivencio isso, e é algo que, na verdade, além de fazer parte do meu dia a dia, eu quero contribuir de alguma forma para que nós tenhamos uma sociedade mais inclusiva, mais acessível. Eu vou começar também fazendo a minha autodescrição, né, caso haja mais alguém com deficiência que assista a essa live agora ou posteriormente, enfim. Então, eu sou uma pessoa de mais ou menos 1,5 m, eu também estou sentada, assim como a Cláudia, eu tenho a pele branca, cabelos loiros, olhos azuis, e eu estou vestindo uma blusa cinza e uma jaqueta preta. Bom, como a Cláudia disse, eu gostaria de fazer essa palestra em forma de bate-papo, tá? Eu acho que flui melhor, né? Então, por favor, me interrompam ao longo da fala e façam perguntas, questionamentos, enfim, vamos debater, tá? Por favor.
quando foi proposto esse tema, né, barreiras que impedem a inclusão da pessoa com deficiência, eu achei muito interessante, porque eu venho pensando muito nisso, né? Na verdade, enquanto pessoa com deficiência, a gente vive diversas barreiras todos os dias, né? Nós temos diversos tipos de barreiras colocadas na lei, né? Na Lei 13.146 de 2015, que é o atual Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Mas no dia a dia elas não acontecem exatamente da forma como está ali, né? E não é possível que nós andemos pelas ruas o tempo todo com a lei debaixo do braço, dizendo, olha, essa barreira aqui precisa ser superada, precisa... Então, assim, na prática, as barreiras acontecem meio juntas e misturadas, né? A título de, para a gente contextualizar, na LBI, nós temos caracterizadas 6 tipos de barreiras, tá? Então, primeiro, a lei traz uma definição de barreira, que ela considera como qualquer entrave ou impedimento que impeça o acesso da pessoa com deficiência a qualquer bem, serviço ou espaço disponibilizado pela sociedade. Essa é a definição de barreira colocada pela LBI. E aí, a lei traz as barreiras urbanísticas, como sendo aquelas barreiras colocadas nas vias públicas, as barreiras arquitetônicas, como sendo aquelas barreiras colocadas, as barreiras presentes em espaços, sejam eles públicos ou privados, né? Então, entendamos esses espaços como os espaços fechados, né, para que nós diferenciemos as barreiras arquitetônicas das barreiras urbanísticas, né, que são as barreiras das vias. Nós temos as barreiras de comunicação, né, barreiras da informação e comunicação, que é qualquer barreira que impeça a pessoa com deficiência de se comunicar, né, no recebimento ou no envio de mensagens, sejam elas orais ou escritas. Nós temos as barreiras nos transportes, né, e aí o próprio nome já é autoexplicativo, né, qualquer entrave nos transportes públicos que impeça o acesso da pessoa com deficiência. Nós temos as barreiras atitudinais, que são qualquer atitude ou comportamento que dificulte o acesso da pessoa com deficiência a espaços, bens, serviços, enfim. E aí a gente pode dizer, mais do que dificulte, que constranja a pessoa com deficiência, né? E, por fim, nós temos as barreiras tecnológicas, que são os entraves que impedem a pessoa com deficiência de utilizar qualquer tipo de tecnologia que esteja disponível para toda a sociedade. Então, essas são as barreiras que a lei traz, né? E, na minha opinião, traz muito bem, né? Acho que nós temos um Estatuto da Pessoa com Deficiência maravilhoso. Eu, particularmente, sou fã, né? Acho que ele é completo mesmo, ele traz definições completamente de acordo com aquilo que nós vivemos, né? É uma pena que ele seja tão pouco cumprido ainda, né? Feitas essas definições, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho da minha história e explico o porquê. Porque eu acho que essas barreiras, elas não são estanques, né? Elas não são algo fixo, muito pelo contrário, né? Eu acho que a história de cada pessoa, ela vai determinar
em grande parte, as barreiras que ela vai ou não enfrentar, né? E aí, isso é alvo de muitos debates, isso é algo que é alvo de muita polêmica, de muitas discussões, e também alvo de muita desigualdade, infelizmente, né? Porque aí nós incorremos em questões políticas, sociais, né? E aí a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, mas eu acho que é muito importante a gente dizer isso, né? Porque muitas vezes nós achamos que, então essas barreiras são as colocadas na lei e toda pessoa com deficiência vive todas essas barreiras do mesmo jeito. Não, absolutamente, né? Então, eu sou uma pessoa que eu adquiri a cegueira aos 7 dias de vida. Eu costumo dizer que eu nasci cega, né? Para facilitar, mas eu não nasci, foi uma cegueira adquirida por conta de uma infecção hospitalar, por conta de uma infecção bacteriana, e, portanto, eu não tenho nenhuma memória visual, obviamente, né? E eu tive uma estimulação precoce maravilhosa, né? Então, com 1 ano de idade, eu já comecei a frequentar um centro de reabilitação para pessoa com deficiência, localizado dentro da Universidade de Campinas, né, da Unicamp, que era o CEPRE, e nesse centro eu passei por uma equipe multidisciplinar, num primeiro momento, só para eles verificarem se estava tudo bem, né, se havia algum comprometimento. Então, eu passei por fono, passei por psicólogas, e aí foi identificado que estava tudo ok com o meu desenvolvimento, e aí, então, eu comecei a ser acompanhada por pedagogas e por terapeutas ocupacionais. Dentro da Unicamp, eu realizava um curso de atividades da vida diária, tá? Eu frequentei o CEPRE do 1 ano de idade até os 16, com algumas interrupções. Então, em cada fase da vida, de acordo com cada necessidade relativa à minha idade, eu aprendia e eu realizava atividades diferentes. Então, quando eu era criança, eu fui aprendendo coisas básicas, né? Como tomar banho sozinha, como ver se uma roupa estava do direito ou do avesso, como colocar uma água no copo, enfim, fui exercitando a minha coordenação motora, aprendendo a amarrar tênis, essas questões mais infantis, né? E assim ao longo de toda a vida, até que fui aprendendo a cozinhar, fui aprendendo a como cuidar de uma casa, quando eu disse que eu gostaria de morar sozinha, enfim. Esse foi o meu processo de atividades da vida diária. Eu era levada sempre pelos meus pais, né? E, paralelamente à Unicamp, eu entrei na escola com 2 anos e meio, eu entrei no maternal, um tanto quanto precoce, né? Eu entrei na escola regular, então, na minha escola não havia nenhuma pessoa com deficiência, eu sempre fui a única ao longo de toda a minha escolarização. E aí, aos 4 anos, eu comecei a ser alfabetizada em braille por uma professora especialista, uma professora de Igaraçu, do Tietê, que era a cidade vizinha a 2 córregos, a cidade onde eu morava. E eu fiz essa alfabetização dos 4 até os 6 anos. Então, quando eu terminei o ensino infantil, eu já estava completamente alfabetizada. Eu tinha aula com ela 3 vezes por semana, tá? Quem me levava para essas aulas era a minha mãe. Então, assim, eu tô fazendo questão de enfatizar esses detalhes para vocês irem percebendo essas nuances, né? Então, eu era levada pela minha mãe para fazer essas aulas 3 vezes por semana,
no período, no contraturno escolar, tá? Quando eu iniciei o meu ensino fundamental, quando eu entrei no primeiro ano do ensino fundamental, na minha época, primeira série, na verdade, o meu pai aprendeu o braille. Então, em questão de menos de um mês, ele se alfabetizou. Ele pegou um alfabeto que havia as letras em braille, colocadas de uma forma visual, né? E ele se alfabetizou. Para quê? Para que ele pudesse fazer a transcrição de todas as atividades que eu realizava na escola, porque não tinha nenhuma, as minhas professoras não sabiam braille, né? Eu não era acompanhada por um professor especialista dentro da sala de aula, os meus professores não sabiam braille, então o meu pai aprendeu. Então, tudo o que os professores, todas as atividades que eu fazia em sala de aula, eu chegava na minha casa e o meu pai passava, fazia o processo de transcrição do braille para a escrita convencional, para que no dia seguinte os meus professores pudessem fazer a correção. E vice-versa, quando os meus professores passavam alguma atividade extra apostila, aí essa parte era a minha mãe, a minha mãe passava para o braille, ou ela ditava para que eu passasse para o braille antes da aula em que essa atividade iria acontecer, para que eu pudesse ter a atividade em braille, tá? As minhas apostilas, os meus pais, eles compravam a apostila impressa na escola, e aí eles pagavam para uma pessoa fazer toda a digitação dessa apostila, porque na época não havia arquivos digitais e não havia a possibilidade do fornecimento nem da apostila em braille, nem do arquivo digital por conta de direitos autorais. Isso foi modificado, né, graças a uma lei que foi aprovada, mas, enfim, naquele momento as editoras não forneciam. E aí os meus pais, então, pagavam para uma pessoa digitar toda a apostila, essa apostila era salva num disquete e era enviada para São Paulo, para um centro especializado, para que esse centro fizesse a impressão da minha apostila em braille. Todas essas facilidades, né, todos esses privilégios que, felizmente e infelizmente, eu tive, né, infelizmente, não para mim, obviamente, mas infelizmente porque não é privilégio de todos, fizeram com que eu tivesse uma educação extremamente privilegiada, né? Então, eu cursei o meu ensino fundamental, cursei o meu ensino médio. Assim que eu saí do ensino médio, eu fui aprovada numa universidade pública, que é a Unesp, né? Então, exatamente no curso que eu queria. Então, eu tive a possibilidade de me graduar numa universidade renomada, né? Numa grande universidade. Lá também eu tive acessibilidade, nós tínhamos dentro da universidade o laboratório de acessibilidade e desenvolvimento, e lá havia todos os equipamentos necessários, havia impressora braille, havia linha braille, era um laboratório todo voltado para pessoas com deficiência visual. Apesar disso, no curso de letras, eu era a única pessoa com deficiência que tinha passado por ali, que estava fazendo uso daquele laboratório. Isso de 2011 até 2014, né? Hoje eu não sei como isso está. Então, mais uma vez, a gente vê a defasagem, né? A defasagem de pessoas com deficiência que chegam ao ensino superior, infelizmente, né? Então, assim, ao longo da minha vida, as barreiras que eu enfrentei, elas foram certamente muito diferentes
de uma pessoa com deficiência que não tenha tido as mesmas oportunidades, né? Eu tive acesso à informática desde os meus 12 anos, então eu pude adquirir um leitor de tela, e aí eu pude fazer digitação, e eu já pude ter acesso às redes sociais que eram disponíveis na época. Enfim, atualmente eu tenho a linha Braille, que é a utilização do Braille de uma forma eletrônica. Então, hoje em dia eu não imprimo mais livros, né? Eu consigo qualquer livro que eu queira e que, obviamente, que esteja disponível no formato digital, eu conecto a linha Braille ao meu celular via Bluetooth, e aí exatamente todo o texto que aparece na tela do celular aparece em Braille instantaneamente, tá? Só que essa linha Braille, ela custa bastante caro. Então, mais uma vez, são pouquíssimas as pessoas com deficiência no Brasil que conseguem ter acesso, né? Eu comprei, já tem eu ganhei, na verdade, do meu pai, já tem alguns anos, mas atualmente, recentemente eu estive para vocês terem uma ideia dos preços, né? Recentemente eu estive na Reatec, que é a maior feira de acessibilidade que nós temos, de produtos de tecnologia assistiva que nós temos, que acontece em São Paulo, e uma linha Braille, ela está custando em torno de 20 a 25 mil reais. Então, assim, é um valor exorbitante, né? O que faz com que as barreiras aumentem. E aí alguém pode me perguntar, Letícia, mas então a sua vida é um mar de rosas, você nunca teve e nunca tem barreiras? Não, muito pelo contrário, né? Eu tive um suporte ao longo de toda a minha vida maravilhoso, né? Na verdade, eu considero que eu tenha tido 2 pilares que me sustentaram ao longo de toda a vida, que foram a minha família e os meus professores, né? E esses pilares, eles me impediram que algumas barreiras chegassem até mim e me prepararam para outras, né? E aí, ao longo da vida, eu fui encontrando barreiras que na infância, principalmente na infância, eu ainda não conhecia, né? E eu quero citar para vocês, eu quero falar especialmente das barreiras atitudinais, porque eu digo que todas as outras barreiras, para a gente fazer uma analogia, eu gostaria que vocês pensassem em rios. Então, pensem nas barreiras urbanísticas como um rio, nas barreiras arquitetônicas como um outro rio, nas barreiras nos transportes como um outro rio. Enfim, todas as 5 demais barreiras como rios que desaguam no mesmo oceano, que são as barreiras atitudinais. É nela, na minha opinião, eu acredito, não, se há, eu desconheço, não conheço nenhum artigo científico que fale sobre isso, mas eu falo por experiência, né? Falo com base em dados empíricos mesmo. Na minha opinião, para mim, todas as barreiras que impedem a inclusão da pessoa com deficiência, elas nascem nas barreiras atitudinais. Porque, vou dar um exemplo para vocês de cada uma. Se nós temos barreiras urbanísticas, se nós temos as nossas vias todas comprometidas, e aqui eu não preciso ficar citando os inúmeros exemplos de barreiras que nós temos nas nossas calçadas, né? Eu moro num lugar, por exemplo, cujas calçadas são cheias de degraus altíssimos. Então, ok, eu passo, mas um cadeirante, para ele andar aqui, certamente ele vai ter que andar pela rua, porque pela calçada é impossível. Quem planeja essas calçadas? Se não o ser humano. Então, assim, o que gerou essa barreira urbanística, se não
o comportamento e a atitude humana que não pensou que pessoas com deficiência precisam ter acesso às vias, às calçadas. Vamos para as barreiras arquitetônicas. Nós temos espaços, principalmente espaços privados, completamente inacessível. Basta que a gente pense nas trilhas táteis. Nós temos trilhas táteis que começam em um determinado lugar e não levam a lugar nenhum, né? Se vocês andarem por um shopping, por exemplo, vocês vão ver trilhas táteis. Só para contextualizar, não sei se todo mundo sabe o que são as trilhas táteis. São aqueles pisos que vocês observam no chão. Então, nós temos os pisos em formato de bolinha, que são os pisos de alerta. Então, sempre que há algum obstáculo à frente, nós temos as bolinhas indicando, chegou na escada rolante, aqui tem uma escada, aqui tem uma rampa, aqui tem tal coisa que você possa trombar, enfim, qualquer obstáculo. E nós temos os pisos direcionais, né, que são pisos em formatos de riscos, que é os pisos por onde nós deveríamos caminhar, né, nós com deficiência visual. Só que essas trilhas, elas são extremamente mal planejadas. Por que elas são mal planejadas? Porque um arquiteto ou um engenheiro não pensou que a pessoa com deficiência visual precisa realmente daquilo para que ela possa se locomover com segurança. Ou seja, mais uma atitude, mais um comportamento que nos desconsiderou, mais uma barreira atitudinal que gera uma barreira arquitetônica. Quando nós pensamos nas barreiras dos transportes, transporte público, por exemplo, que não tem acesso para cadeirante, quem é o responsável pela construção desses transportes? Se não um ser humano que não pensa que um cadeirante precisa ter acesso ao transporte público e, portanto, ele precisa de um elevador, mais uma barreira atitudinal. Ou então, barreiras, nós com deficiência visual, quando a gente está esperando um ônibus, a gente precisa contar com a boa vontade de alguém que esteja no ponto de ônibus para dizer, olha, o ônibus que está chegando é tal, porque nós não temos uma forma de saber qual é o ônibus que está chegando. Por quê? Porque as empresas de ônibus não se preocupam, não pensam na necessidade desse acesso. Mais uma barreira atitudinal. As barreiras nas comunicações, muitas vezes, na maioria, na verdade, em quantos eventos ou na grande mídia mesmo, seja na internet, na TV, quantos vídeos nós temos, por exemplo, com audiodescrição? Pouquíssimos. Hoje em dia, esse número está crescendo, ainda bem, mas ainda, em comparação aos que não têm audiodescrição, os que têm são num número muito reduzido. Quem produz esse conteúdo? Se não pessoas. Se não, por que esse conteúdo é inacessível? Por conta de atitudes de pessoas que não pensaram que pessoas com deficiência precisam do acesso. Quantos Libras ainda é mais difundido do que a audiodescrição, mas nós ainda temos muitos conteúdos em que não há a interpretação para Libras, né? Então, mais uma barreira, nesse caso, a barreira da comunicação causada pela barreira atitudinal. Quando nós pensamos nas barreiras nas tecnologias, para dar um exemplo concreto para vocês, muitos sites que nós utilizamos, muitos sites que vocês utilizam, que todo mundo utiliza, não são acessíveis aos leitores de tela. Eu vou contar um exemplo prático da minha vida. Eu queria cursar uma pós-graduação, pasmem, era uma pós-graduação em tecnologia assistiva. E eu tinha
todos os recursos, todos os recursos de acessibilidade que eram necessários para que eu pudesse cursar aquela pós. Os melhores, eu tinha o melhor leitor de tela, eu tinha a linha Braille, e aí quando eu entrei no site, eu simplesmente não consegui. Por quê? Porque o site não estava programado em consonância com as leis da acessibilidade web, da acessibilidade digital. Então, mesmo tendo todo o aparato, eu fui impedida de cursar a pós, porque eu não tive acesso, né? Então, assim, uma barreira tecnológica, obviamente, mas uma barreira tecnológica causada por uma barreira atitudinal do programador daquele site que não pensou em acessibilidade, que não pensou nas minorias, né? Então, agora, se essas barreiras atitudinais causam e trazem, além delas trazerem todas as outras barreiras, elas existem por elas mesmas, né? Existem as barreiras atitudinais que geram todas essas barreiras que eu citei, e existem as barreiras atitudinais que geram as barreiras atitudinais mesmo. E, na minha opinião, essas são as mais difíceis de serem superadas, né, de serem transpostas, porque ao longo da minha vida eu venho entendendo que não há nada mais difícil do que você conscientizar, do que você tentar superar algo que está tão imposto no inconsciente das pessoas, né? No nosso inconsciente coletivo, enquanto cultura, né? E o que está imposto em relação à pessoa com deficiência? Coitadinho, né? Que dó. Então, a pessoa olha para uma pessoa cega e ela, automaticamente, a pessoa vidente, ela olha para o cego e ela imagina que, como se ela estivesse perdendo a visão naquele momento e ficando cega. E aí aquilo dá uma paralisação em tudo nela, que ela acha que a gente também é daquele jeito. Então ela te vê como cego, como surdo, como mudo, como incapaz para qualquer coisa, como incapaz para decidir as coisas mais óbvias. Eu chego num restaurante e a pessoa, quem vai tá me fugindo a palavra, mas enfim, quem vai me oferecer qualquer coisa que seja, não pergunta para mim, pergunta para quem está do meu lado. O que ela vai querer? Essa é uma barreira atitudinal que a gente enfrenta diariamente. E aí vocês podem pensar, mas isso não é nada, isso não tem impacto. Pensem, você enfrentando isso todos os dias. Você chegando no restaurante e você não tendo você lidando com pessoas que consideram que você não tem a chance de decidir o que você vai querer comer. Ou Letícia, então você a gente pode te cortando? Claro, por favor. Porque senão eu vou Teresita falando disparo, a né? Teresita está querendo falar, mas ela está ali meio acanhada de interromper. Posso deixar Não, ela por falar um favor. pouquinho? Fica à vontade, claro. Teresita, por favor. Oi, Letícia, boa noite. Eu sou Teresita. Boa Você vai noite. perceber um sotaque diferente. Eu não sou brasileira de origem, nasci na Espanha, em Madrid. Sou psicóloga, tenho 78 anos, os cabelos tudo branquinhos. Que bacana. E uma blusa vermelha, claro. Bom, Letícia, eu quis lá atrás, você estava falando das barreiras de atitude, né, atitudinais, eu as encaro como sendo as barreiras do preconceito, Sim. as barreiras psicológicas, né, que elas tanto provocam a auto-barreira, né, a própria pessoa colocar barreira, a pessoa com a dificuldade de colocar barreira, mas ligado a isso que você estava falando agora há pouco, a expectativa que se tem da pessoa com alguma deficiência, e Sim. que a sociedade
altamente preconceituosa, não consegue perceber a possibilidade de autonomia nas pessoas. Isso se aplica para as pessoas com alguma deficiência, isso se aplica até para o idoso, né? No, no, Exato. não raramente eu me vejo assim, alguém querendo me segurar para me sentar. Sim, Eu exato. consigo, eu Eu consigo também me vivo sentar, isso. né? Eu tenho uma limitação pela idade, mas eu não preciso, por enquanto, que ninguém me sente, né? Agradeço a Deus todos os dias. E a senhora Porque acho, imagina que eu sou uma pessoa de 30 anos que as pessoas ah, também acham que eu não consigo sentar. pois é lamentável, mas eu vejo isso assim, um grande preconceito da sociedade que não consegue separar a deficiência da autonomia, né? Que a pessoa Exato. pode adquirir essa autonomia. Mas era isso que eu ia falar para você, mas você acabou explicando. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço pela sua contribuição. E é exatamente isso, né? As pessoas, como eu dizia anteriormente, as pessoas associam a deficiência à incapacidade, né? E isso está muito arraigado, né? A senhora deu o exemplo do ato de sentar, isso acontece comigo com frequência, né? A pessoa me pega pela cintura e vai empurrando até encontrar uma cadeira, por exemplo, né? E aí, assim, isso ocorre nas mais diversas situações, né? Recentemente, acredito que todos tenham ficado sabendo disso, nós tivemos o dono de uma loja, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se pode dar problema, mas de uma grande rede de lojas, dizendo que ele não colocaria piso tátil na loja dele, porque nunca uma pessoa com deficiência iria à loja dele sem estar acompanhada, né? Então, assim, isso reflete o pensamento da nossa sociedade, né? Infelizmente, uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego numa empresa super conhecida, inclusive, e numa grande empresa, e aí era uma vaga para operador de telemarketing, e a vaga era exclusiva para PCD, né? E aí eu fui e eu mostrei meu currículo, eu estava cursando a faculdade naquele momento, e aí a moça falou para mim, olha, o seu currículo, ele é até mais do que a gente precisava. Eu falei, nossa, que ótimo, né? Ela falou, mas nós não vamos poder te contratar, porque nós não estamos dispostos a adaptar o nosso sistema para que ele seja acessível a um leitor de tela. Gente, as adaptações a um sistema para ser acessível a um leitor de tela, elas são mínimas, sabe? Não precisava eu preciso do quê? De um fone, que provavelmente eu levaria, né? Existem leitores de tela que são gratuitos e que hoje são muito bons. O NVDA é um exemplo desses leitores, né? Então, assim, eu poderia facilmente baixar no computador e talvez algumas adaptações no sentido da programação do sistema, e ela simplesmente disse não, né? Eu pensei em ir para a ouvidoria, mas eu me senti tão cansada naquele momento que eu falei, agora quem não quer trabalhar numa empresa assim sou eu, né? Então, a gente é uma luta constante, né? E é um trabalho de formiguinha, né? Eu costumo muito dizer isso. É um trabalho de formiguinha. A gente não consegue resultados de uma hora para outra, a gente não consegue resultados de um dia para o outro, especialmente no que se refere a barreiras atitudinais, né? E eu percebo que existem espaços da sociedade em que as barreiras atitudinais elas são maiores do que em outros, né? Eu percebo que nas universidades nós estamos avançando consideravelmente nesse sentido, né? Como eu disse para vocês, eu ingressei na Unesp em 2011 e lá eu tive um suporte fantástico de acessibilidade, né?
tive problema com um professor, mas assim, foi uma questão só de tipo, falei para ele, conscientizei e o problema não aconteceu nunca mais, né? Por outro lado, você tem outros espaços menos acadêmicos, espaços mais populares, em que as barreiras atitudinais elas são imensas, né? E aí eu acho que entra o nosso papel de conscientizar, né? O nosso papel de tentar formar profissionais que pensem na acessibilidade, né? Que considerem, que não queiram criar um mundo só para a maioria, né? Seja ele um mundo só para pessoas que andam, um mundo para pessoas que veem, para pessoas que ouvem, um mundo para pessoas padrão, né? Eu acho que as barreiras atitudinais e todas as outras, né, que são frutos dela, elas estão muito calcadas nessa ideia, né? Para que eu vou me preocupar com a minoria se a maioria das pessoas são padrão, né? Então eu vou fazer... Posso interromper um minuto? Meu Claro. nome é Ana Carolina, eu trabalho na assistência social de Valinhos e eu também sou portador de deficiência. Eu nasci de 6 meses e eu tenho uma comprometimento motor e em vista dessa prematuridade. Estou aqui muito louca, porque eu estou me identificando com mais de 80% do que você falou. Né? Eu já tenho aí quase 40 anos. Então, você imagina que eu nasci 10 anos antes de tudo isso que você está dizendo. Sim. E isso, de fato, faz uma diferença bastante grande na oportunidade que você foi capaz de ter, na oportunidade que eu tive. Ainda assim, eu consegui muita coisa também, assim como você. E você está trazendo aqui uma coisa que a respeito das barreiras atitudinais e tudo mais. Mas eu penso assim também, que quando uma pessoa não tem filhos, por exemplo, é difícil você dizer a ela como é ter filhos. Até o momento que ela experiencie isso. Sim. Né? Por isso que eu acredito na necessidade da ocupação. Né? Porque, na teoria, todo mundo sabe como é que funciona para você tornar algo tecnicamente acessível. Mas a partir do momento que a gente se põe a ocupar o espaço e a destacar, né, a necessidade, a gente também é um agente dessa mudança atitudinal. Porque se a gente não vai a restaurante, se a gente não vai a bar, se a gente não ocupa o espaço do emprego, a gente não traz a real noção do que seria o acesso, né? Nossa, perfeito, perfeito. Qual é o seu nome? Ana Carolina. Ana Carolina, assim, a sua fala, ela me representa, porque o que você falou nessa parte final vai exatamente ao encontro do que eu acredito, né? Nós, pessoas com deficiência, precisamos ocupar todos os espaços da sociedade para que a gente possa quebrar essas barreiras, né? Muitas vezes, em alguns espaços, isso acontece de maneira mais fácil, em outros espaços, isso acontece de maneira média, e em outros espaços, a gente tem muita dificuldade, né? E isso gera, sim, um cansaço, muitas vezes. Mas a gente precisa ocupar esses espaços, porque a gente precisa educar a nossa sociedade, a gente precisa desarraigar da nossa sociedade essa ideia que foi construída historicamente
ao longo, eu nem diria de décadas, né, mas de séculos. Sim, Então, eu acho que, assim, isso que você falou é extremamente pertinente, né? Nós devemos ocupar os mais diversos espaços. Onde eu trabalho, no Tribunal de Justiça, nós usamos o SAGE, né? Quem trabalha na área do direito, vocês provavelmente utilizam o ESAGE, né? E nós utilizamos o SAGE. O SAGE, nós estamos usando uma versão desatualizada há 2 anos, porque não há a empresa que é terceirizada para produzir o SAGE, na versão atual, não há a implantação de acessibilidade. Então, o tribunal está tendo que utilizar 2 servidores para hospedar 2 versões diferentes, porque a empresa não entrega a versão atualizada acessível, né? E nós somos aproximadamente 30 funcionários, tanto com baixa visão quanto com cegueira, e nós estamos lá, sabe? Estamos lutando, enfim, a gente faz um movimento gigante para conseguir cada vez mais acessibilidade. Não é um processo rápido, né? Nesse caso do tribunal, as coisas demoram para acontecer, mas é fazendo barulho que elas acontecem, né? Então, exatamente. Eu ia dizer, é a gente isso. precisa gerar o incômodo. Sim, Se sim, tem com incômodo, certeza. não há mobilização. Né? Eu me Exatamente. formei pela PUC de Campinas e na época em que eu entrei, não haviam banheiros adaptados. Eu passei uma Nossa, semana sem ir ao banheiro. E aí meu Deus. eu pensei em algum momento em, em abandonar a faculdade. Eu disse, não, eu vou ficar e eles vão ter que construir um banheiro para mim Exatamente, e para os outros que exatamente. vão vir depois de mim. É Hoje, isso. hoje eu trabalho na Prefeitura de Valinhos, na assistência social, e mesmo sendo um prédio que eles consideram adaptado, eu não tenho, por exemplo, um carro que me permita circular e ir a eventos, porque a cadeira de rodas não cabe no carro. Pois é. Supostamente adaptado que a prefeitura conseguiu, né? E assim, Até fale, desculpa te cortar, Ana. Na verdade, a Ana é um ganho para o conselho. Ela recém chegou no Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência e era uma crítica que a gente vinha fazendo, até a Teresita já vinha fazendo isso há muito mais tempo que eu, que dentro da composição do conselho nós não temos usuários, nós não temos nenhuma pessoa com deficiência. E Pois nós não é. temos direito de fala, né? Sim. A gente briga, a Não. gente Sim. esperneia, mas a gente não tem um direito de fala. E, de acordo com essas críticas, a assistência indicou a Ana. Então, a Ana veio como suplente dentro do conselho. E uma das demandas que ela recentemente já me posicionou, e a gente vai colocar até na próxima reunião, o primeiro é que ela conseguiu a vaga dela no concurso depois de processo judicial. Ela foi aprovada Nossa. e eles não aceitaram. Então, ela precisou de uma ação judicial para estar hoje onde ela está. E o segundo ponto é esse dessa questão da acessibilidade. Então, hoje nós estamos com reuniões virtuais, mas se amanhã a gente voltar numa reunião presencial, a Ana não tem como estar acompanhando. Então, ela já passou isso também para o secretário. Eu acho que tem sim, viu, Cláudia? A Casa dos Conselhos, apesar de tudo, ela tem uma rampa lateral para ela tem um entrada acesso interno pelo CREAS. Ela tem. Ir. Ela precisa do veículo, isso que ela já solicitou para o secretário. Porque o veículo que tem hoje na assistência não entra a cadeira dela. Aliás, então, é Ana esse Carolina, ponto. Para teu conhecimento, pela lei, não é só você que tem direito a transporte. Somos todos. Todos os conselheiros têm direito a transporte, mas ninguém briga por esse transporte. Então, talvez seja na hora de brigarmos todos juntos. Na verdade, o que a Letícia traz como um trabalho de formiguinha, eu entendo um pouco como esse movimento. A gente ocupar
sinalizar a necessidade e começar a fazer disso um incômodo, um problema, Exato, uma exato. disfunção. A gente precisa incomodar. Nesse exemplo da pós que eu trouxe para vocês, naquele momento eu não consegui fazer, mas aí eu fui até o Ministério Público, não consegui respaldo, aí eu acabei enviando eu entrei em contato com a Mara Gabrilli, né, que é pessoa com deficiência, que era senadora. Ela fez uma carta para a universidade e aí, meses depois, quando eu entrei no site, ele estava acessível, né? Então, é esse movimento mesmo que é necessário, né? E a gente, quando a gente se sentir cansado, que a gente respire, descanse e volte no outro dia, né? Mas que a gente não desista, Que a gente porque aprenda a descansar e não a desistir. exatamente, que a gente aprenda a descansar e não a desistir, porque muitas vezes é cansativo, sim, né? Mas a gente precisa desses espaços, a gente precisa dessa tentar implantar essa nova cultura na nossa sociedade, né? Precisa tentar desconstruir essa cultura tão fortemente arraigada, né? E uma coisa que me incomoda também eu acho que a gente tem vivido hoje uma exclusão muitas vezes meio velada, né? Então a gente tem uma falsa ideia de inclusão, sabe? Uma exclusão mascarada, porque como hoje é um assunto que está muito em voga, né? Então fala-se muito em inclusão, e a gente vê uma pós falando de inclusão em cada esquina, né? Se você, nossa, qualquer lugar, se você der um Google, pós-graduação em educação especial, você vai ver muita coisa, né? E aí eu tentei fazer várias, parei, porque realmente eu falei não, né? Essas pessoas que estão que estão se considerando aptas para falarem sobre inclusão e para realmente... Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo uma inclusão, digamos assim, uma coisa muito cheia, um esgotamento, um abarrotamento, nem sei se existe essa palavra, mas nós estamos vivendo um abarrotamento de teorias sobre inclusão e de falas sobre inclusão, que são importantes, claro, mas eu acho que muitos desses discursos são muito vazios, e aí, na prática, nada acontece de fato, né? Na Então, eu prática, acho a que isso teoria é precisa ser outra, né? revisto. Exatamente. Eu acho que isso precisa ser revisto, né? Nós precisamos de menos teses, nós precisamos de menos bibliotecas abarrotadas de livros que falem sobre isso, e nós precisamos de mais pessoas inclusivas de verdade, né? Nós precisamos de mais inclusão e acessibilidade na prática. Porque eu E eu acho posso que... vir com... Fale, Lê, Oi? você termina, depois eu falo. Não, fica à vontade, pode falar, por favor. Eu estou dizendo assim, que não adianta você colocar meia dúzia de crianças numa sala de aula se ela não tem condição de ser parte daquela turma como iguais. Isso é inclusão, não é colocá-la lá como se fosse um depósito de alunos. Exato, exato. Mas também a gente não pode aceitar, na minha opinião, esse retrocesso que está acontecendo. Sim. Lugar de toda criança é na escola regular, e a gente tem que brigar para que ela tenha acessibilidade na escola regular. A escola precisa se adaptar para recebê-la. Nós não podemos aceitar esse retrocesso de que pessoa com deficiência tem que estar numa instituição especializada. Isso é um absurdo, isso é um retrocesso, isso é Letícia, Oi?
Oi, Teresita. Logo que começou aquela história de a escola aberta para a inclusão, eu comecei muito revoltada, porque eu dizia que era incluir para excluir. Ou Sim, seja, eu te digo que te incluí. Se você não vai, o problema é teu, porque eu te dei, né? Eu te dei a sala, eu disse que você podia frequentar com todo mundo, mas eu não te dou as condições de você... exato. É a mesma coisa das cotas. Dão as cotas, mas não deram condições para quem tinha direito da cota de usar a cota devidamente. Então, ele Sim, não tinha transporte, não tinha como comprar livro, não tinha uma série de coisas, e aí a gente pode ir para frente e dizer a reforma agrária. Eu faço a reforma agrária, mas eu não te dou semente, eu não te dou trator, eu não te dou as coisas. Então, ou seja, é uma tática de incluir e excluir ao mesmo tempo legalmente. Esse é o que exato. é lamentável. Assim, em português bem claro, é o tapar o sol com a peneira, né? Porque é isso que acaba sendo feito. Quando eu disse para vocês da minha condição, né, que eu tive o meu pai que transcrevia e tudo mais, anos depois, quando eu estava na universidade já, no quarto ano, eu fui fazer estágio numa escola e, na verdade, eu fui fazer estágio de língua portuguesa, né, porque o meu curso era letras, e aí, naquele momento, havia um aluno cego no sétimo ano, isso. E aí, a professora especialista, ela tinha renunciado, eu não sei o que tinha acontecido, e tinha entrado uma professora nova. E aí ela falou, olha, eu sou especialista em Libras, na verdade, eu não conheço praticamente nada de deficiência visual, você pode me ajudar? Eu falei, nossa, posso, claro. E aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário de de ser a professora especialista em deficiência visual dele, né? Então, eu transcrevi os materiais dele, fazia todo o processo da escrita convencional para o Braille, do Braille para a escrita convencional, adaptava, fazia as adaptações necessárias nos materiais, por exemplo, da matemática, enfim. E aí eu me deparei naquele momento com uma realidade tão triste e tão diferente do que tinha sido a minha, porque ele era um adolescente que estava no 7º ano e ele era praticamente analfabeto funcional. E naquele momento, aquilo me deu um impacto assim tão grande e eu falei, nossa, eu quero e eu preciso de alguma forma devolver para essa sociedade tão carente aquilo que eu tive, né? Então, e aí a gente vê, né? Ele estava no 7º ano, numa escola regular, mas ele não teve uma família que tinha as mesmas condições que a minha, mas, enfim, a família dele tinha as condições que era possível que ela tivesse, né? Aquilo não era papel da família. Incluir na escola é papel da escola, né? Então, assim, teoricamente, ele estava incluso, né? Teoricamente, a inclusão acontecia perfeitamente naquela escola. A professora especialista era paga há tantos e tantos anos. Para quê? Para fingir que incluía, porque ele era praticamente analfabeto funcional. Matemática, ele não tinha noção das 4 operações básicas, né? Então, assim, a gente vive uma crise, né? Só que é uma crise mascarada. Mas, como eu disse, a gente não pode aceitar discursos como o do ex-ministro da Educação, que disse que criança com deficiência atrapalha na escola regular. Nós não podemos. Nós precisamos lutar para fazer diferente do que está aí, mas não retrocedendo, avançando, porque senão a gente vai voltar no quê? Né? A gente vai voltar na época em que crianças com deficiência vão passar a vida numa instituição só com crianças com deficiência, e aí?
como que ela vai para a sociedade? Como que ela vai para o mercado de trabalho? Nós já tínhamos que ter superado essa fase, né? E Então, assim, é mais do que muito isso, né, triste. Letícia? Como é que nós vamos ocupar se eles estão retirando, né? Exatamente, né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito crítico, porque a gente está com o preconceito legitimado e institucionalizado, né? O que é o pior. Então, assim, considero que nós estejamos vivendo um momento bastante crítico para a pessoa com deficiência. Ô, Letícia, e aí a gente entra na importância de ações como esta que nós estamos aqui fazendo, e a gente teve esse cuidado nesse Setembro Verde de tratar bastante sobre o tema, e que não fique só em setembro, que a gente possa estar sempre tratando, porque a gente Sim. precisa discutir, trazer a consciência, porque lá atrás, né, como você disse, bem antigamente, as pessoas com deficiências eram tidas como loucas, e as Exato, famílias escondiam essas pessoas, sim, né? A pessoa, a pessoa com deficiência ela foi ter capacidade civil com a mudança do Código Civil em 2002. exato. Então, são questões legislativas muito recentes e que muito já está enraizado na sociedade. Então, como que a gente vai quebrar todo esse preconceito, toda essa exclusão? A gente incluindo, a gente discutindo, a gente ouvindo pessoas com deficiência, a gente mostrando o quanto as pessoas com deficiência são capazes e que antes da deficiência, né, é uma pessoa como qualquer outra. Porque se a Exato. gente não fizer isso, a gente vai tendo esse retrocesso cada vez maior, cada vez Sim, maior. sim. Eu acho que é dois pontos da sua fala que me chamaram muito a atenção, né? Quando você diz que a gente tem que quebrar mesmo, né? É uma quebra, né? É uma quebra daquilo que está completamente enraizado, né? Quando a gente comemora, por exemplo, agora, dia 21 de setembro, nós comemoramos, não é simplesmente o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, olha a palavra usada, é o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, porque é a luta contra um sistema historicamente imposto há séculos, né? Então, assim, essa quebra, ela exige luta, ela exige força, ela exige realmente, é uma batalha, né? Não tem outro termo, é luta. E um outro ponto da sua fala que eu gostaria de ressaltar é essa questão de enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa, né? E a deficiência como sendo uma dentre tantas características que constituem aquela pessoa, que nos constituem como pessoas. Nós somos pessoas que temos medos, que temos desejos, que temos sonhos, que temos problemas, que temos tudo, tanto quanto você, tanto quanto qualquer outra pessoa. Nós precisamos de todos os bens, serviços, espaços que todas as pessoas precisam, né? Por quê? Porque somos pessoas que simplesmente temos uma diferença física. E essa diferença física, ela só vai nos tornar ineficientes se nós encontrarmos barreiras que impeçam o nosso acesso, porque senão ela não vai nos tornar ineficientes. Se nós tivéssemos uma sociedade completamente acessível, nós não teríamos deficiência, porque nós não teríamos falta de eficiência em absolutamente nada. Nós teríamos simplesmente uma diferença. Ah, eu não enxergo com o olho, mas eu enxergo com a mão. Eu enxergo com todos os outros sentidos. Ah, a Ana Carolina, ela não anda com as pernas. Tudo bem, mas ela anda com uma cadeira de rodas. E Letícia, isso não torna... Oi? Exatamente. não, acaba o que você está falando, depois eu falo. E isso não a torna ineficiente se ela tiver a possibilidade de andar com a cadeira de rodas em todos os espaços. Porque Exato. se ela não tiver, isso vai gerar uma ineficiência. Mas não por conta das pernas dela, mas por conta da sociedade que é deficiente. Eu ia falar o seguinte, né? Quem é o normal?
Exato. Quem é o normal dentro de uma linha de normalidade e anormalidade? O louco, que não se adapta ao sistema, que é extremamente absurdo, ou quem se diz normal e é bonzinho, fica quietinho, engole tudo. Quem é o normal? Sim, sim. E Há eu vou uma mais séria além, né? discussão. Quem é, além disso, né? Quem é o normal e quem é o padrão, né? Quem Sim, sim, estabelece, sim. quem tem o direito de estabelecer o que é padrão? Então, a sociedade estabelece o padrão que lhe interessa. Essa é a Sim, questão. sim, E aí tudo que foge daquele padrão, daquela linha de conduta, é considerado anormal. E todo aquele que se adapta é considerado normal. Mas é um conceito altamente discutível. Aliás, faz muitos anos que vem se discutindo a seguinte sim, questão: quem é o louco? sim. Pegando um gancho na sua fala, nós tivemos um avanço nesse sentido, né, em relação à pessoa com deficiência, porque na década de 80 e na década de 90, nós tivemos o movimento integracionista, né? Então, o que era a integração? A integração era assim: a pessoa com deficiência, ela pode conviver na sociedade desde que ela se adapte àquela sociedade. Então, se a pessoa com deficiência conseguir se adaptar à sociedade, ok, ela está dentro, senão ela está fora. Nos anos 2000, né, e mais recentemente até 2000, acho que 2010, esse movimento integracionista, ele foi substituído pela inclusão, né? E a inclusão, ela é definida como sendo a sociedade se adaptando a todo tipo de pessoa, independentemente da necessidade que ela possua. Isso é inclusão, né? Então, percebam que ela vai exatamente na contramão da integração, né? Na integração, a pessoa com deficiência se adapta à sociedade padrão. Na inclusão, a sociedade é que se adapta ou é que teria que se adaptar para receber qualquer pessoa, independentemente de qualquer necessidade que ela tenha, né? E aí a gente Exato. vai até além da pessoa com deficiência, né? E a gente pensa nas questões de gênero, nas questões raciais, enfim, todas as questões que envolvem aquilo que não é considerado padrão, né? Eu sou de 83, você imagina que eu cresci nessa política do integracionismo. Então, tipo, Sim, olha, sim, né? sim. Hoje está tudo muito diferente, no sentido de que as crianças com deficiência, os jovens, hoje eles têm uma outra oportunidade de ver uma outra visão social até. E ainda assim falta bastante. Exato, Então, exato. Caminhamos a passos lentos, né, Ana? sim, Mas não podemos deixar de caminhar, né? Acho que esse é o principal, mesmo que a exato. passos lentos, esses passos não podem parar. As pessoas que sequer sabem o que é capacitismo, às vezes, né? Pois é, Quando pois você é. usa esse termo, as pessoas arregalam dois olhos, Sim. né? Mas o que é isso? Bom, Alessandra quer participar? Se Você percebeu que eu apresenta, queria Alessandra. participar? Letícia, boa noite a todos, boa noite, Letícia. Boa noite. Meu nome é Alessandra, eu sou assistente social da Pai de Valinhos. Eu uso óculos, tenho cabelos longos e estou vestindo uma blusa de lã azul. Faço parte da Pai de Valinhos do mercado de trabalho. Tem um programa de inserção, mercado de trabalho, onde uma equipe, né, trabalha. Eu sou assistente social, a Viviane é a psicóloga e a Diane a TO. Nós trabalhamos
na preparação dos assistidos para serem inseridos no mercado de trabalho e com a inserção. E o que faz quase 5 anos que eu trabalho nessa área, e o que eu tenho percebido, Letícia, é assim, quando as empresas ligam para nós solicitando candidatos, PCDs, eles logo querem Down, né? Nós trabalhamos com deficiente intelectual. E aí a gente explica, por que você quer Down? Porque é uma deficiência aparente, né? Que aparece. Aí a gente faz uma conscientização com essa pessoa e fala da deficiência intelectual. E assim, o que a gente tem percebido, a nossa equipe, é que somente poucas empresas querem inserir pessoas com deficiência intelectual. Sim, visual também. Visual também. Como eu não trabalho muito, né, não temos, e nós trabalhamos muito com a deficiência intelectual, é muito difícil, é muito difícil. Nas empresas, nós conseguimos muito em supermercados, recentemente em farmácia, e eles ficam muito preocupados em cumprir cotas, né? Eles querem cumprir cotas. Nós começamos a fazer um trabalho inverso. Eles mandavam, pediam, eu quero uma pessoa PCD para trabalhar no empacotador. Tá, você quer uma pessoa... Aí começamos a fazer o inverso, começamos a primeiro entender primeiro essa vaga, não simplesmente encaminhar o candidato. Sim, até para estudar para saber se esse candidato se encaixa, porque não é fácil ser empacotador, né? Todo mundo fala, vamos colocar, não. E hoje, assim, eu tenho uma escolinha infantil, que eu tenho muito orgulho de falar aqui de Valinhos, que ela contratou sem ter que cumprir cotas. Né? E Uau, isso parabéns. É muito orgulho para nós da APAE, saber que essa menina ainda está na escolinha, foi contratada para trabalhar no administrativo, e hoje ela não está mais no administrativo, ela trabalha como auxiliar de classe. Então, para nós, isso é muito orgulho isso. Eu falo assim, para mim, é orgulho da Larissa, o nome dela é Larissa. E assim, é um esforço muito grande. Eu participei de uma palestra na Unicamp, e o palestrante, ele disse que somente 1% dos deficientes intelectuais são inseridos nas empresas. Isso é muito triste, né? É triste, porque como precisa cumprir a lei de cotas, muitas vezes, eu também já trabalhei numa multinacional, quando em 2000, quando começou a se falar, né, da inclusão, eles queriam aproveitar a mão de obra que estavam lá. Que tinha perda, que teve perda, né? Passou a ser surdo, e eles começaram a fazer isso. E hoje eu entendo, eu falo, meu Deus, na época eu não trabalhava com isso, né? Então, assim, quando vocês falam dessas barreiras, nós que trabalhamos com um grupo na APAE, a gente percebe isso de perto, e isso é triste, é muito triste. É muito. Alessandra, assim, acho que nossa, você trouxe um ponto importantíssimo e que tem me incomodado muito, né? Que é essa questão do mercado de trabalho. Eu acho que é uma das principais dificuldades, sem dúvida, que nós temos enfrentado, né? Você falou sobre a deficiência intelectual e eu falo para você sobre a deficiência visual, né?
eu estou no serviço público e uma das razões pelas quais eu estou no serviço público é justamente para não ter que passar por esse nervoso, sabe? Vou ser bem sincera, porque, assim, as empresas não querem pessoas com deficiência visual. É o que eu falei para vocês, né? A vaga era para operador de telemarketing, então, assim, era nível médio, eu tinha ensino superior já, e a moça falou, não, nós não vamos adaptar o nosso sistema, né? Então, eles não querem. Eu costumo brincar que as empresas, elas querem deficiente Lula, né? Que não tem um dedo, a ponta de um dedo, sabe? Físico, Então, é isso. físico. Aí elas querem uma pessoa que tem algum desvio na coluna, que tem um pino, que faça qualquer coisa. Só que, assim, essa pessoa, por quê? Porque ela não vai precisar de adaptação nenhuma, Exato. né? Exato, E aí exato. vem o questionamento. Será, para mim, na minha opinião, essa política de cotas, ela deveria ser modificada. Porque é óbvio que entre uma pessoa que tem um desvio na coluna ou uma pessoa que tem um pino na perna e um cego ou um deficiente intelectual, quem que uma empresa vai contratar? Não tenha dúvida, né? E aí todo mundo entra no mesmo balaio, digamos assim. Isso é um absurdo, né? Se nós não temos as mesmas dificuldades, se as pessoas com deficiência, a depender da deficiência, não necessitam das mesmas adaptações, não podem ter os mesmos direitos, porque senão algumas vão ser sempre beneficiadas em detrimento de outras. E assim, é uma nós luta temos constante. deficiência, mas nós somos diferentes em cada um na sua deficiência, né? Então, Exato. não é um... Eu não sei Mas, se... assim, Pode falar, desculpa. Não, eu só ia dizer assim, que... perto de anos atrás, né, uns 20, 30 anos atrás, nós estamos ainda engatinhando. Sim, né? com certeza. Nós estamos engatinhando, mas assim, eu acredito que a Vivi ela está participando também aqui com a gente acredita que eles têm chance, eles têm prioridade, eles podem mostrar, eles têm autonomia, são capacitados e têm vontade de ocupar esses espaços. E se depender de nós, nós vamos sempre à frente e estimulando eles a vencer esses obstáculos. A Alessandra estava falando aqui e eu só me recordei de uma passagem, vou tentar contar rapidinho. No Dalben havia um moço com deficiência intelectual no caixa e ele era muito rígido, ele corrigia todo mundo e isso às vezes entregava o trabalho ali. O que fizeram com ele? Colocaram ele para vigiar a vaga de estacionamento especial. Nunca mais ninguém parou na vaga e ele ficava feliz da vida de ser um vigia naquela vaga ali, que ninguém parava e só parava quem podia. Eu fiquei pensando, falei, poxa, isso é inclusão, porque pegaram uma capacidade que ele tinha para um fim útil. Perfeito, perfeito, é isso. E eu acho que é isso que tem que nos mover, né, todos os dias. Pensando no que a Alessandra disse, né, que enquanto profissionais elas acreditam, né, eu também pretendo fazer psicologia e também pretendo chegar na universidade, na verdade, para ministrar disciplinas sobre inclusão, porque eu acho que esse é um espaço muito importante que a pessoa com deficiência precisa ocupar, porque hoje em dia todos os cursos têm disciplinas voltadas para a inclusão, mas pelo menos eu já passei por algumas universidades e eu nunca vi uma pessoa com deficiência ministrando essa disciplina, né? Então eu acho bem importante a gente ocupar esses espaços, mas tudo isso para dizer que
é isso que tem que nos mover, né? Essa coragem e essa crença de que estamos engatinhando, estamos, mas a gente vai chegar onde precisa chegar, né? Letícia, só para concluir, eu fui conselheira tutelar aqui em Valinhos, né, por 4 anos, e no início, isso em 2007, eu fui acionada, né, na época. Quando a gente não está trabalhando à frente, tipo, da deficiência, a gente não observa tanto isso, né? A partir do momento que eu entrei na PAI, isso ficou muito mais presente na minha vida. Mas lá atrás, eu fui acionada e quando eu cheguei na casa, aquilo me chocou, né? Era um adolescente amarrado, porque ele estava amarrado, ele tinha deficiência intelectual, e a família não sabia lidar com aquela situação, né? Então, eu vejo uma grande evolução, porque nós também temos que conscientizar essas famílias. As Sim. famílias para lidar com a deficiência. Hoje é muito mais explicativo, hoje existem os conselhos, as UBS, os hospitais que auxiliam nisso, mas um tempo atrás não, e existe o medo, né? O medo de revelar um filho com deficiência, né? Eu cheguei a ver isso. Hoje, graças a Deus, apesar de tudo ainda, eu não tenho visto mais isso. Nossa, graças a Deus mesmo. Eu também cheguei a ver, eu vi A uma cultura, pessoa... Alessandra, Oi? a Desculpa, cultura, me rejeita. Alessandra, era a seguinte: a doença e a miséria eram castigos de Deus. Sim, É, sim. Então, era passada para. Então, é óbvio que a população escondia seus doentes, escondia sim, suas pessoas com problemas. Algumas regiões, eles chegavam a sacrificar a criança quando ela nascia, e caracterizava isso como uma maldição, um Pois é. castigo vindo dos céus, né? Agora, convenhamos, a igreja, a religião teve uma grande responsabilidade pela manutenção desse tipo Muita, de muita mito e responsabilidade. mensagem, né? Então, a E olha, doença sempre foi vista desse jeito, um castigo de Deus, né? Teresita, digo para você que ainda hoje tem, viu? Porque Eu acredito com, que sim, porque a gente com escuta umas bastante barbaridades frequência, que, pelo amor de Deus. com bastante frequência, as pessoas querem me curar no meio da rua. Então, assim, essa Lamentável. ideia de que deficiência é doença ainda, infelizmente, nossa, como isso é triste, sabe? Eu já ouvi muitas vezes, teve uma vez que eu estava na rodoviária e aí um cidadão, ele chegou assim e eu percebi que a mão dele estava se aproximando e ele estava colocando a mão no meu rosto. E aí ele só não pôs porque eu tirei. Ele fez assim, mas eu quero te curar. Em nome de Deus, eu quero te curar. Então, assim, o que ele estava dizendo? Olha, eu que sou um santo, sou um enviado de Deus para curar você que está nessa condição, porque foi castigada, né? E isso hoje, entendeu? Isso faz pouquíssimo tempo, né? Então, infelizmente, não quero aqui entrar nesse mérito das religiões, mas teve e ainda tem. Mas, né? Letícia, infelizmente, a gente tem que entrar, porque o preconceito ele não veio do nada. O Com preconceito certeza. foi construído numa cultura, e que a gente gosta ou não gosta, essa cultura foi altamente influenciada pelas religiões, Sim, que eram os que tinham o conhecimento, eram os que tinham o poder, né? exato. E isso é uma realidade, ou seja, não estamos falando mal desta ou daquela religião, estamos falando em linhas gerais, a cultura que foi transmitida para o povo era essa.
A Sim. doença e a miséria eram castigo de Deus, né? Exatamente. Inclusive, nós Exatamente. só permanecemos nessa condição porque nós somos pessoas de pouca fé. Também tem isso. Também. Exatamente. Como se isso... tudo bem, vai. Deixa para lá. Também Essa tem parte. isso, sabe? Porque se a sua fé fosse de um grão de mostarda, eu estaria enxergando, você estaria andando, nossa, a gente já estaria, Não é Mas, mesmo? né? Eu acho que é um ponto importante, sim, que a gente precisa comentar e, inclusive, levar a informação, porque tem muitas pessoas que não têm essa informação e não conseguem distinguir o que ela entende como certo ou errado. Ela tem uma opinião, então ela entende aquela como, né, a certa e ponto. Então, é um ponto, sim, que a gente precisa discutir e levar à frente. Mas, caminhando para o final, considerando que aqui já estamos 1h30 e passa muito rápido, e é importante que a gente Nossa! discuta esses temas e precisamos já marcar mais. maravilhoso, Cláudia. Muito bom. Maravilhoso. Eu gostaria de ouvir o nosso presidente da UB de Valinhos, doutor Fabrício, que aqui está, e ele não conseguiu ainda se manifestar. E aí, doutor Fabrício, como que nós vamos caminhar para que a gente possa ir eliminando essas barreiras que impedem a inclusão? É uma tarefa árdua, muitas vezes a gente precisa do poder judiciário para isso. E vamos lá, qual a sua reflexão a Boa respeito, por noite. gentileza? Vocês me ouvem bem? Estão me Sim. ouvindo? Estamos. Então tá Sim. bom. Letícia, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, barbudo, estou agora com uma blusa listrada de vinho, se as mulheres me permitem, né? Eu falaria, nem sei que cor é essa aqui, mas quando a gente joga stop, inventam umas cores, salmão, fluxo, então... Mas acho que é vinho e cinza, tá certo? Tenho 1,70 m, mais ou menos, e um sorriso no rosto, porque isso acho que é a minha marca registrada, quem me conhece. E eu não precisava falar nada, porque a discussão estava maravilhosamente bem, assim, um caminhar, e a minha reflexão aqui, tanto para você quanto para a Carol, que assim já me sinto amigo dela, né, Carol, é de que vocês nos mostram uma realidade tão diferente da nossa, né? Há pouco, hoje, eu falava de alguns problemas aqui com a minha vice-presidente, e aí quando você vem com essas dificuldades, com essas barreiras, dá um outro olhar para a vida, né? Porque você fala, olha, pessoas estão enfrentando situações que realmente merecem a nossa atenção, e a gente está aqui se importando por coisas tão pequenas, tão rasas, tão imaturas, né? E vocês são pessoas que nos colocam nos trilhos, né? Novamente para focar naquilo que importa. Então, eu acho que ao invés da gente pensar que vocês não têm fé e que a religião castiga vocês, eu acho que vocês são a sabedoria divina, sabe? Para quem acredita nesse Deus, enfim, colocou para vir e colocar a gente, não presta atenção, sabe? Para a gente observar que tem coisas maiores a serem feitas e que a gente tem um caminhar muito mais amplo do que essas discussões pequenas, né? Eu sou um defensor assíduo das minorias. A semana passada nós falávamos de violência contra as mulheres numa semana jurídica da faculdade, e uma pontuação que eu fiz ali é que não basta a gente ouvir e voltar para as nossas casas e agir novamente, né? A gente tem que ouvir e sair melhores, com planos melhores, né? Então, ouvir essas dificuldades, porque só vocês quem vivem isso quem podem relatar o que vocês passam, né? E aí, agora que vocês me dão esse olhar, me corre várias ideias aqui de chamar vereadores aqui na cidade. Comecei a pensar até em aplicativo, exemplo de transporte, né? Citando o Uber 9, em que talvez tivesse ter um carro específico, ou um treinamento específico para pessoas, né? Para receber vocês, às vezes, né? Falando
da deficiência da Letícia, propriamente dito, que você pode ter um cão-guia, por exemplo, né? Fiquei pensando na dificuldade que é você entrar com um cachorro num transporte público às 6 horas da tarde, sabe? E é uma coisa que você me fez aqui pensar que eu nunca tinha refletido, né? E no caso da Carol aqui também, né? Como que os nossos prédios públicos são inapropriados para sua motoca, né? Aquele 4x4 com aquele arranque, aquele torque, Carol, e você é cheia de vontade para correr e você tem que fazer aquele monte de curva, desviar daquele mobiliário que está ali descartado. Eu fiquei pensando que a gente precisa ter políticas públicas mais adequadas, né? E aí até faria aqui uma sugestão, já que estamos com conselheiras bem assíduas, né? A Cláudia, a Teresita e todos os outros que nos assistem, da gente mandar para alguns dos nossos vereadores, se não para o nosso presidente, algumas sugestões nesse sentido, para que a gente não só ouça tudo que a Letícia aqui colocou com maestria e voltar para as nossas casas, entendeu? E fingir que a gente não atribuiu nada de valor aqui da nossa conversa, né? Então, a minha sugestão a Cláudia, a Teresita, que estão sempre à frente desses temas, que a gente marque uma reunião presencial, e aqui fica o convite para a Carol e para todos os demais, né? Afinal, a Letícia temos a dificuldade aí da distância, né? Mas para que a gente faça aí um ofício e ressalte, e acredito que nós temos aí, posso citar aqui a Marcelo Ocupação com os deficientes, né? Me corrija a nossa Câmara, né? E a gente encaminhar para eles esse pedido, para que a gente, pelo menos, leve isso para quem pode fazer, né? Já que nós não podemos, já que nós precisamos ouvir e não podemos tomar uma atitude a ponto de dar solução, né? Mas, ao mesmo tempo, Letícia, eu penso que a gente tem condições de mudar o nosso meio, né? Sim, Carol, sim. A gente consegue mudar as pessoas que estão do nosso lado, né? A Larissa está aqui, minha sócia, acredito sua prima, né, Letícia? E ela sabe que eu tenho uma funcionária dentro da OAB, ela tem não é uma deficiência intelectual também muito leve, né? E nós conversamos com ela no início do ano, porque a gente queria saber até onde que era o limite dela, né? Porque as pessoas vão julgando ela simplesmente pela condição e evitando de dar trabalhos, né? E nós fomos dando um pouco de cada coisa e ela se mostrou super eficiente, né? Então, assim, só pela condição especial, se assim pode dizer, né? As pessoas evitam de dar afazeres a ela, porque a gente já pré-julga que ela não pode fazer aquilo. Então, a forma que eu encontro de me cativar a luta diária de vocês é, no meu meio, observar essas pessoas que estão comigo e dar a elas, né, a possibilidade de mostrar sua aptidão, né? Então, um compromisso que eu pediria para a Teresita, para a Cláudia e para todos os demais que estão aqui, né? Olhar para o seu meio, olhar para quem está à sua volta e ver que essas pessoas com deficiência, às vezes, elas estão querendo apenas entrar, Sim. né? E não simplesmente serem tratadas como diferentes, né? Porque a diferente está, né, da maneira que o homem, como a Teresita bem colocou, né? O homem quem estabeleceu, né? Nunca ninguém falou o que é ser diferente. Alguém estabeleceu a diferença e dali a gente começou a tirar todos os outros julgamentos, né? Então, assim, em nome de toda a diretoria, Letícia, te agradeço pelos profundos ensinamentos que você nos trouxe hoje. Agradeço a cada um que ficou aqui com a gente nessa noite, que certamente virará um marco histórico. Quero fazer um agradecimento especial à Cláudia, que está trazendo, pela primeira vez, eu me falo, talvez possa estar errado, mas eu não lembro da gente discutir sobre Setembro Verde, né? Dentro aqui da OAB, com tamanho afinco, participou de um evento super bacana, né, Cláudio, na semana passada, porque a gente precisa, né, nós precisamos entender que não é a luta da Letícia, não é a luta da Carol,
é a luta de todos nós, porque se a gente quer a cidadania, a gente tem que observar justamente esses equilíbrios. Então, Letícia e Carol, que vocês estão aqui, saibam que eu estou com vocês. Se vocês puderem sugestionar, porque nem sempre eu vou conseguir olhar com os olhos de vocês, me desculpe aqui o trocadilho, Letícia, a ideia não é Imagina, essa. isso mesmo. É só que você possa me esclarecer quais são as suas necessidades, porque é você quem passa por isso e saberá como resolver, né? E eu estou à disposição de vocês. O que a gente puder fazer em conjunto com a OAB, a gente tem as limitações, a gente tem as burocracias, mas de cutucar a gente gosta de ir para cima até que a gente consiga ir sair vitorioso. Então, Cláudio, obrigado por proporcionar esses ensinamentos. Teresita, obrigado pela presença e pela participação assídua em todos os nossos eventos. E a todos vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Espero que a gente tire essa discussão do vídeo e leve para os nossos gestores aí do Legislativo para que a gente possa ter mais soluções. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada, doutor Fabrício. Eu gostaria só de colocar que é uma luta que ela já vem pelo Conselho há muito tempo, né? Então, a gente já tem TAC, a Teresita acho que pode até falar que ano que é esse TAC, mas o Conselho fez um levantamento, todos os passos municipais, referente à acessibilidade física, né, esse acesso físico, foi levado para o Ministério Público, tem TAC, e diversos outros pontos que a gente tem levantado e tem encaminhado para o Ministério Público, aquilo que não consegue resolver com o ente municipal, a nossa prefeitura. É importantíssimo que as demandas cheguem para o Conselho. Então, se a gente não recebe as demandas do que está tendo de dificuldade, de direitos que estão sendo negligenciados, a gente não consegue agir. Então, eu quero deixar aí um muito obrigada às entidades que são parceiras, a PAI, a CESA, a Jéssica está aqui representando a CESA, muito obrigada, e a todos os usuários mesmo que trazem para o Conselho para que a gente possa levar isso e dar os encaminhamentos. Eu quero agradecer também a presença da Ellen, que está aqui conosco. A Ellen não quis falar, mas ela tem uma história que ela podia compartilhar com a gente. Vamos marcar um dia, né, Ellen? E a Ellen é alguém que está lutando e tem trazido as demandas para o Conselho, e isso ajuda muito, porque muitas vezes a gente pensa, mas é só o meu caso. Não. O que você traz para o Conselho e a gente consegue dar os encaminhamentos é o caso de muitas pessoas que estão passando pela mesma luta. Então, é importantíssimo isso. E eu vou falar por mim, Cláudia, tá? O meu sonho é o dia que a gente consiga realmente avançar, que a gente tenha os desenhos universais, que a gente não precise mais de escada na nossa casa de forma estética, que a gente possa usar de rampas, né? A minha irmã mora na Europa e todo shopping que ela vai e tem rampa, ela me manda foto. Todo lugar que ela vai, que o banheiro é um banheiro unicamente acessível para qualquer pessoa, ela me manda foto, e é o sonho. A gente precisa que seja de uma forma universal, realmente, todos nós podendo utilizar de todo e qualquer espaço, serviço. E aí eu gosto muito da fala da Teresita, que ela diz que a gente precisa de políticas de... É Estado ou governo? Teresita, me corrija. Estado. De Estado, a gente precisa de políticas de Estado, que quando eu tiver políticas de Estado, ela é realmente universal. Então, eu deixo aí... A gente pode copiar também a experiência de outros países, viu, Letícia? Na Espanha, você pode pegar ônibus, porque quando ele está chegando no ponto, ele liga o microfone e fala onde que ele está e para onde ele vai. Sonho, né? Sonho. Mas existe. Sim, sim. Só não existe no Brasil, Teresita. Não vamos desistir. A gente chega lá, calma. Né? A gente chega, com certeza. Alessandra? Oi. Cláudia, o meu sonho já é um dia nós chegarmos e não ter que discutir mais isso. É verdade. Não é, Letícia? Exatamente. Ter que discutir rampa, ter que... Eu não quero te decepcionar, viu? Mas
Tudo bem, Teresita, tudo bem. Mas pode ser que a gente não veja, mas, né, as gerações futuras a mas gente espera que vejam, e é por isso que a gente luta. Eu queria ver, mas eu acho que eu não vou ver, não, viu? É muito, Gente, tá muito eu acho que devagar. eu tô um pouco mais humilde que vocês. Eu acho que no momento, assim, hoje, 26 de setembro de 2022, o meu sonho é que a gente não tenha mais, nunca mais, um ministro da Educação que diga que pessoas com deficiência atrapalham. É que a gente não tenha nunca mais um governo que apoia aquela medida provisória lá, que eu não vou nem lembrar o número da lei, porque eu fiz questão de esquecer, mas vocês sabem qual é, né? É a política de equidade, não sei o quê, sabe? Meu sonho, no momento, ele acabou com os conselhos, né? Ele Pois acabou com o conselho da pessoa com deficiência. É o fim da picada. Pois é. Lamentável. Bom, se a gente começar a falar de política, que a gente vai discutir um tantão de coisa. Então, vamos encaminhar para o nosso final. Eu concordo com vocês, e acho que até a Letícia e a Ana Carolina, né, por serem pessoas com deficiência, tem até uma responsabilidade, vou dizer dessa forma, né, maior, e tem como que eu vou dizer? Quando a palavra da pessoa vale mais, gente? Prerrogativa. Sim. Prerrogativa, isso, né? De fala muito maior que a nossa, mas eu acho que a gente une, todos nós aqui, a gente tem uma união muito grande. De fala. A gente tem uma união muito grande que a gente está aqui pleiteando e discutindo dias melhores para a pessoa com deficiência e para a inclusão como um todo. Eu acho que foi muito importante quando foi colocado aqui essa questão da amplitude da inclusão, né? É justamente isso que a gente busca. Gente, gratidão. Muito obrigada, Letícia, por estar aqui, por compartilhar a sua história, a sua vivência, o seu conhecimento. Agradecer todos que estiveram aqui conosco, da CESA, da PAI, da OAB, a Ellen, a Ana Carolina, que também pôde compartilhar um pouquinho aí da sua dificuldade no dia a dia, a Teresita, que além de conselheira, representa a entidade Dorothy. Então, muito obrigada por estar aqui. E eu passo a palavra para a nossa querida Larissa, que ela possa encerrar. Cláudia, desculpa. Pode falar, Lê. Só antes da Lara encerrar, se você me permite, eu só gostaria de, para finalizar mesmo a minha fala, colocar um ponto que eu achei muito interessante do que o Dr. Fabrício falou, né? Quando ele tem dúvida, ele chega para a funcionária dele e ele pergunta qual é o limite dela. Eu acho que é isso, sabe? Se há alguma coisa que realmente vai fazer a diferença, é isso. Ninguém tem o direito de colocar limites nas outras pessoas pela condição física dela, sabe? A não ser ela mesma. Então, assim, essa é uma dificuldade que eu enfrento não raramente, né? As pessoas pré-julgarem aquilo que eu posso ou não fazer pela deficiência visual. Então, e aí é sempre aquele discurso, mas a pessoa não sabe como lidar. É simples de resolver, pergunte, né? Então, assim, Fabrício, parabéns pela sua atitude e que nós possamos levar essa atitude para mais pessoas. E, se vocês me permitem, eu adoraria estar presente nessa reunião presencial, né? Eu moro em São Paulo, então a distância não é assim tão grande. Eu ofereço a minha possível. casa. Oi? Você pode ficar aqui em casa. Muito obrigada. Já tenho até onde me hospedar. Já tem lugar, ó. Ótimo, vamos marcar então. Então é isso. Acho que foi uma palestra muito esclarecedora. Todo mundo sai com uma lição de casa, de tentar cooperar e trabalhar junto, lutar junto, não tirar o lugar de fala das pessoas com deficiência, mas caminhar junto com elas. Como a Lei falou, a gente tem que questionar. Não custa, é só perguntar. Então, é isso, pessoal. Tenham uma boa noite a todos, um bom descanso. Até a próxima palestra. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Bom descanso. Bom descanso. Boa noite.
Boa noite. Tchau, Teresita. Tchau. Não consigo sair. Estou Peraí que eu tentando vou- sair e eu não consigo. Eu vou te tirar. Um beijo. Obrigada. Obrigada a Pode tirar. você. Tchau. Você quer que salva? Calma. Espera, eu vou te passar. Vou te passar, porque eu tô com medo. Tornar anfitriã. Sim. Virou? Não sei. O P vai Ó. ajudar. Ele vai te ajudar? Stop recording. O P vai ajudar. Eu vou sair então. Um beijo. Yes. Beijo. Obrigada. Nada. Beijo, Cláudio.